Boa tarde! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula de aquecimento da nossa imersão Superando a Traição. Quem ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te pego pela mão e te mostro qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair deste casamento. E quem ainda não está sabendo, vai acontecer a nossa imersão Superando a Traição. 100% online, 100% gratuita. Você só precisa escrever a palavra quero para quem está no Instagram e no Facebook. E para quem está no YouTube, o link já está abaixo dessa aula. Vai lá, se inscreve, fica lá no nosso grupo do WhatsApp para não perder nada do que esse evento tem para te proporcionar. Lembrando que é um evento, então tudo vai acontecer dentro das datas do evento, do dia 25 ao dia 30 de março. Então, não marca bobeira, não perde essa oportunidade de estar lá comigo, onde eu vou te mostrar qual é o passo a passo que você precisa fazer para superar a dor da traição em até 4 semanas. Essas aulas, né, que eu tenho trazido aqui para vocês durante toda essa semana, ela tem como propósito te preparar para encurtar o seu caminho, né? Para que você supere os obstáculos que hoje você não enxerga, que podem estar te impedindo de superar a dor da traição. E que você consiga chegar nesse evento da imersão Superando a Traição de uma forma muito mais desvendada, sem as vendas dos seus olhos, para que realmente faça sentido para você essa virada de chave, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas aqui. Quem já está inscrita? Fala eu para eu saber quem aqui já está inscrita na imersão Superando a Traição. E quem ainda não se inscreveu, é só escrever a palavra quero, tá? Que aí você vai receber lá no seu direct o link de inscrição. Boa tarde, Jana, Jailda, Eurenice, chegando por aqui também. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre uma dúvida, né, que eu acredito que acometa aí a mais de 90% das mulheres que me escutam, da minha audiência, né, ou que estão chegando por aqui agora, que é assim. E até mesmo, né, as mulheres que já vivenciaram o meu método da jornada lógica dos relacionamentos também passaram por essa dúvida que é: Paula, curar a dor da traição é possível em apenas 4 semanas? Não é pouco tempo? Sejam sinceras. Você também já se perguntou, já duvidou, né? Ainda está vivendo esse processo de dúvida aí dentro de você? Do tipo, Paula, viu? Eu já estou vivendo com essa dor há tanto tempo, né? Ou eu já tentei de tudo para superar essa dor e não consegui. Como assim é possível superar essa dor em apenas 4 semanas, um mês, né? É muito pouco tempo. Como que isso é possível? Então, eu quero falar sobre isso com você, tá? E as consequências de continuar neste lugar de dúvida. Então, eu espero que essa aula venha, né, te desvendar e tirar todas as suas vendas sobre essas dúvidas. Bom, para quem que é o evento da imersão Superando a Traição? Esse evento é para mulheres casadas que buscam superar a dor da traição em até 4 semanas, que buscam, junto com a sua superação, com a sua cura, né, se libertar desses pensamentos e lembranças da traição, aprender a confiar de novo, a se sentir mais segura, voltar a sentir leveza, paz, para aquelas que querem ficar no casamento, para que elas possam construir um casamento novo, melhor do que antes com esse mesmo marido, ou para aquelas que querem sair, poder sair dessa relação sem dor e poder dar início a uma nova relação sem esse peso, né, da traição do casamento anterior, tá? E ainda para mulheres que hoje se sentem incrédulas, né? Eu sei aqui que muitas mulheres já tentaram, né, na tentativa aqui de superar a dor da traição, buscaram terapias, né, terapias tradicionais, terapias de casal, já buscaram cursos da internet, já buscaram PDF, já buscaram clonar o celular do marido, né? Já buscaram colocar detetive particular. Quantas coisas, né? Eu acredito que você já tenha tentado. Já tenha tentado conversar com esse marido, já tenha tentado falar com a terceira pessoa, né? Já tenha tentado ameaçar, já tenha tentado fazer tanta coisa. E aí você vira para mim, Paula,
isso é impossível. A dor é enorme dentro de mim. É impossível isso em apenas 4 semanas. Eu acho que você está querendo me enganar, viu? Essa é uma fala interessante, porque muitas alunas, né, elas falam isso para mim depois que elas vivenciaram o meu método de 4 semanas da jornada lógica dos relacionamentos, e elas falam, até a Paola vai estar aqui, a Marilda que está aqui também, daqui a pouquinho vai vir falar com vocês. Elas falavam, eu desconfiava profundamente, achava que você era uma picareta, achava que você era uma charlatona, até que elas puderam ter acesso a todo esse passo a passo, elas puderam participar desse método, né, e cumprir exatamente o passo a passo para superar essa dor, tá? Mas aqui tem uma palavra que eu acho que é interessante que a gente já comece a trabalhar nessa aula, que é a questão do impossível. Quem aí acha que é impossível superar a dor da traição? Né? Depois de tudo que eu vi, depois de tudo que eu li, depois de tudo que eu me chateei com esse marido, depois de tudo que esse marido me chateou, eu acho que é impossível. A palavra impossível vem de um lugar aonde ninguém nunca conseguiu fazer aquilo que eu julgo que é impossível. E aqui eu gosto de quebrar essa crença do impossível com algo que é muito comum, né, no nosso dia a dia, que são os recordes mundiais, por exemplo. Existe muito isso no esporte, né? Era impossível alguém ter carregado tantas 1.000 toneladas. É impossível uma pessoa pular tantos metros de altura num salto em vara. É impossível correr, nadar, né? Eu até puxei aqui por curiosidade um último recorde que foi batido, que foi do César Cielo, brasileiro. Ele estabeleceu o recorde mundial dos 50 metros livres no tempo de 20 segundos e 91 segundos, em 2009. E o recorde anterior pertencia ao australiano Sullivan, que havia registrado 21 segundos e 28 milésimos de segundos. Então, até esse australiano, o Sullivan, em 2008, 21 segundos e 28 milésimos de segundo era o máximo, né? Era o máximo de tempo que alguém poderia atingir. Até que tudo aquilo que parecia impossível foi quebrado quando o César Cielo foi lá e quebrou, diminuindo esse recorde. Por que eu estou trazendo essa comparação, essa analogia aqui para vocês? Porque eu também achava que era impossível dentro daquilo que eu estava vivendo, dentro daquilo que eu tinha buscado como solução, até que veio alguém, né, assim como para vocês, tantas e tantas mulheres que vieram até aqui e mostraram para vocês que esse impossível deixou de acontecer quando elas superaram a dor da traição. Mesmo aquelas que o marido tinha traído com garota de programa, mesmo aquelas que o marido tinha traído com a melhor amiga, mesmo aquelas que o marido tinha traído com a mulher dentro do trabalho, mesmo aquela que o marido traiu com uma fé lá da época de infância dele, da época de juventude dele. Então, assim, ainda independente de qual seja a situação em que você vive essa traição, o impossível deixou de acontecer quando e no nosso caso, né, dentro da jornada, mais de 1.000 mulheres em 18 países já conseguiram superar a dor da traição, tá? Então, é importante que a gente olhe, né, porque por um outro viés dessa nossa desse sentimento de ser incrédula, né, de achar que já tentei tantas coisas, de achar que já fiz tudo que poderia ser feito, mas ainda não tenha tentado superar a dor da traição do jeito que eu vou mostrar para vocês dentro da imersão Superando a Traição, tá? Não deixem de se inscrever, porque é 100% online e gratuito, é só escrever a palavra quero. E aqui, gente, olha só, eu entendo a sua dor profundamente, porque um dia ela também foi a minha, né? E ela também foi de mais de 90% das mulheres que entraram nessa jornada aqui. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que se você continuar paralisada, presa nessa crença de que é impossível, o que isso vai te ajudar? Em absolutamente nada. Mas o que isso aqui vai te prejudicar? Você vai continuar estagnada, presa, olhando para essa dor aqui. E mais do que isso só vai aumentar cada vez mais o seu desânimo.
porque parece que tudo que eu já tentei, eu não consegui. E isso aumenta, sem tentar outras ferramentas, sem tentar o método, né, que eu estou propondo aqui para vocês dentro da imersão. Tudo isso vai trazendo uma sensação de desânimo, de impotência, de mágoa, né? É isso que vai aumentando as consequências de quando eu coloco isso como uma crença principal e não saio desse lugar por nada. Além disso, né, dentro do seu casamento, vai continuar aquele climão, né, mulherada? Vai continuar o climão, porque não importa o que aquele marido faça para tentar mudar a relação. Eu sempre vou olhar para ele e dizer, é impossível. É impossível superar uma dor, é impossível continuar um casamento, é impossível perdoar uma traição. Então, além desse climão aqui, esse marido vai ficar cada vez mais distante, porque ele sente que ali, né, ele não tem vez. Então, ele tenta uma, ele tenta duas, ele tenta três, e conforme essas tentativas vão sendo furadas, ele vai se afastando cada vez mais. Isso sem contar aqui que eu trago para os filhos, porque os filhos, estejam eles dentro de casa, sejam eles pequenos, adolescentes ou adultos, eles percebem o clima de tristeza que habita ali. Então, os filhos adultos, por exemplo, muitas vezes evitam ir na casa dos pais, porque está sempre aquele movimento de tristeza, de chateação, de problema. E como aqueles filhos não sabem resolver, eles vão se distanciar. Ou vão ter aqueles filhos que vão querer se meter. Ou existem os filhos pequenos que vão sentir toda a dor da mãe e vão ter a falsa sensação, né, de que, desse climão, de que toda vez que tem um problema, não existe solução. Porque ela está vendo que minha mãe tem um problema com meu pai, mas nunca resolve. É como se esses problemas nunca tivessem solução. E isso vai trazendo acomodação. Porque os nossos filhos vão ver que a forma de lidar com a vida é assim. Viu, filho? Não tem jeito. É assim mesmo. A gente tem que ficar, a gente tem que suportar. Olha só o tamanho das compensações de quando eu coloco em mim uma crença de que é impossível, de que eu não acredito em nada sobre isso, e as consequências disso dentro do nosso casamento e também dentro da relação com os nossos filhos, né? Ai, que bom, ó, a Charlene França está falando aqui no YouTube. Estou acompanhando as aulas desde o início. Acredito sim, Paula, que vou conseguir superar a dor. Charlene, isso já é 50% ganho, né? Aquela mulher que ainda tem essa crença muito forte, ela vai precisar romper esses 50% para depois ir para os outros 50%, tá? E é por isso que essa aula tem uma importância muito grande na vida das mulheres, né? Que por já tentarem de tudo, por não acharem saída, por a sua dor estar muito grande. É claro, né, gente, que isso vai acontecer mesmo. E eu estou aqui para tirar a venda dos seus olhos, daquilo que pode estar te impedindo realmente de superar a dor da traição. Uma outra coisa, né, dentro desse olhar de achar que é impossível superar a dor, vem a rotina se mantém presa no foco da dor e no passado. Então, assim, toda mulher que vem com esse olhar de que não é possível, de que é impossível superar a dor, de que desconfia de que isso seja real, tem uma tendência a toda vez, por exemplo, a lembrar dos detalhes dessa traição e buscar a validação da sua crença em outras pessoas. O que você está querendo dizer, Paula? Quando eu acho que é impossível superar a dor, e eu começo a comentar isso com amigos, com familiares, com meu marido, viu? Você não acha que é muito pouco tempo? 4 semanas só para conseguir superar a dor da traição? Viu? Eu acho que isso é balela. O que você acha? Né? De ficar buscando essas validações. Porque dentro de você, você fala que é impossível. Mas aí você vem para cá, nas minhas aulas, e você vai vendo, você vai escutando, que eu sei exatamente o que está acontecendo com você desse lado daí. Mesmo sem eu te conhecer pessoalmente, mesmo sem você nunca ter contado a sua história para mim, eu sei exatamente o que acontece desse lado aí, porque um dia eu já tive aí também, né? E aí vem tantas mulheres com histórias parecidas com a sua, dizendo, ó, consegui superar a dor da traição, tô vivendo melhor do que antes, ou saí desse casamento melhor do que eu estava antes. E aí você fica naquela dúvida, peraí, eu sempre achei que era impossível, mas agora estão falando que é possível, então eu vou buscar essa validação externamente. Só que essas pessoas talvez não estejam vivendo
a mesma coisa que você, não está vivendo a mesma dor que você, na mesma intensidade que você. Então, é cômodo para quem está do lado de cá dizer se dar a sua própria opinião. E vamos concordar que no mundo que a gente está hoje, o que mais existe é pitaco. Gente dando pitaco na vida dos outros, mas nunca passou por essa dor, nunca entendeu o que é essa dor, nunca soube o que é estar no lugar dessa dor. Então, isso acaba te colocando num looping, te prende nesse looping aqui, ó, fazendo com que você deixe de acreditar que pequenos passos podem te trazer alívio, que pequenos passos podem te mostrar o caminho de solução para superar essa dor, por causa desses pitacos aqui, né? E aí vai te impedir ainda de que você continue dando novos passos, porque quando você começa a dar passos e você volta, né? Porque as pessoas acham que isso não é verdadeiro, que isso é balela, você não acredita que os passos que você está dando, que os resultados que você está tendo são reais. Tomem muito cuidado com isso aqui. No casamento, o marido se sente totalmente impotente. E aí é que está o grande pulo do gato. Você pode estar perdendo uma grande oportunidade de viver um casamento melhor do que antes da traição, mas por se colocar nesse lugar de achar que é impossível, você invalida todas as coisas que esse marido faz para você e ele só se afasta. Além disso, quando a mãe, né, você mulher, está presa a esse passado de dor, os filhos entendem que o futuro é péssimo. Não existe futuro. Todos nós precisamos buscar por segurança em todos os pilares da nossa vida. Eu preciso ter certeza que eu não estou doente. Eu preciso ter certeza que esse marido não vai me trair. Eu preciso ter certeza que eu vou ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. Então, a nossa mente ela é voltada para ter certeza. Quando eu fico nesse lugar de não acreditar que nada vai ser possível para superar essa dor, para curar essa dor dentro de mim, eu só foco no passado e eu esqueço desse presente. Esse presente é péssimo, ele não existe, né? Ele não tem futuro. Eu não vejo esse futuro. E isso vai trazendo também grandes compensações para dentro de casa, do casamento, do marido e para a gente mesmo, né? Porque a gente acha que até aquele passinho que eu dei é coisa da minha cabeça. Não funciona. E aqui, ó, esse daqui, gente, esse daqui é nítido. Quer ver só? Eu quero falar sobre esse próximo com exemplos claros. Quem aqui que está assistindo as minhas aulas agora já conseguiu perceber um avanço? Por exemplo, Paula, eu estou conseguindo me sentir um pouco mais leve. Paula, eu estou conseguindo dormir um pouquinho melhor depois que eu comecei a assistir as suas aulas. Paula, eu estou conseguindo diminuir um pouco a minha ansiedade. Os pensamentos da traição já não estão tão fortes como estavam antes. O que você tem percebido de evolução só com essas aulas aqui de aquecimento até esse momento? Olha lá, ó. A Salete falou assim, eu comecei a assistir ontem, gostei muito das aulas, fui traída e queria superar isso, mas não sei por onde começar. O começo é aqui, Salete, é assistir essas aulas de aquecimento, é se inscrever lá para a nossa imersão Superando a Traição, do dia 25 ao dia 30 de março, é participar das aulas, é participar do Tira Dúvidas, é participar dos exercícios, é fazer, né, receber os PDFs com conteúdo extra que eu trago para vocês. Esse é o caminho, tá? Ah lá, já melhorei bastante com as aulas. Primeira vez que estou assistindo, Angelita, então seja muito bem-vinda. Já existem outras aulas minhas lá no meu perfil, falando sobre como confiar de novo, sobre lembrança, sobre ficar ou sair do casamento, sobre insegurança, sobre perdoar. Já tem essas aulas lá no meu perfil, tá? Ó, a Luciane falou aqui no YouTube, já na segunda live, já mudei o meu jeito de pensar e agir. E isso é muito importante. Ó, a Leide falou aqui no Instagram, eu melhorei bastante. A Daniele falou, eu estou conseguindo me sentir melhor. Quando assisto às aulas, eu me sinto forte, me dá esperança em ver os depoimentos de pessoas que superaram, né? E aí, só para vocês entenderem, quando a gente fica presa na crença de que é impossível, eu começo a invalidar essas pequenas vitórias.
E que bom que vocês não estão fazendo isso. E isso já é um grande passo, esse já é um grande avanço, né? Quando você vem aqui e assiste as aulas e fala, né? Nossa, eu já estou conseguindo melhorar, já estou conseguindo sentir um pouco mais de leveza, o meu humor já começou a mudar para melhor, né? Quando eu vou vivendo esses movimentos, eu posso me sabotar para algumas outras mulheres, dizendo assim, ai, será? Será mesmo que eu estou me sentindo mais leve? Ai, acho que isso é coisa da minha cabeça. Não, não é isso não. Ninguém supera a dor da traição em 4 semanas aqui, igual ela está falando. Imagina, eu estou assistindo as aulas dela faz 2 dias, 3 dias e já estou sentindo essa melhora toda. Não, eu acho que eu estou enganada, né? Eu acho que isso é uma loucura da minha cabeça, né? É uma imaginação minha. Imagina, onde já se viu? Então, tomem muito cuidado com esses sabotadores, né? Porque eles podem te boicotar, de você continuar aqui. Então, por exemplo, vocês mulheres, né, que estão dizendo que já estão vendo essa melhora, já estão vendo essa evolução, e aí vem esse sabotador e fala assim: não, não, é mentira, né? Coisa da minha cabeça. E aí o que você faz? Você para de assistir as minhas aulas. Você fala, não, isso aí não vai dar em nada, não. E por medo, porque você está vendo que tá mexendo com você. Você está vendo que está trazendo resultado para a sua vida. Por medo, você para. Não quero mais assistir, não quero mais ver, né? E volta para o inferno astral que você estava vivendo. Então, tome muito cuidado com isso, porque as consequências disso é muito grande. Quando você ignora esses sinais de melhora, né? Quando você ignora que realmente essa crença do impossível está sendo quebrada dentro de você, porque você já está vendo essas melhoras, mesmo em pequenas doses homeopáticas aí dentro da sua vida. E se você não quebra isso, você vai ficar presa nessa dor para sempre. Para sempre. Eu tenho certeza que não é isso que você quer viver, né? No seu casamento, se você não acredita nas suas mudanças e quer e busca por mais e mais mudanças porque está funcionando para você, você se torna resistente nesse casamento. Do tipo assim, ó, não importa do que esse marido me faça, não importa o quanto esse marido mude, você se torna resistente. Você não quer nada vindo desse marido, você não quer que esse marido te toque, você não quer que esse marido fale com você. E aqui vai trazer cada vez mais conflitos, vai trazer cada vez mais distanciamento para dentro da relação. E eu já expliquei para vocês que distanciamento faz com que qualquer outra coisa entre no lugar. Comida, bebida, pornografia e inclusive uma nova traição. Então, olha só, quando a gente fica presa nesses sabotadores, né? Quando a gente fica presa nessa ideia de que realmente é impossível superar a dor da traição, ainda mais em 4 semanas, mesmo eu vendo todas essas mulheres, mesmo eu vendo que já está surtindo efeito comigo em tão poucas aulas, olha só o que isso traz para o seu casamento, né? Inclusive a possibilidade de novas traições. Porque é como se o casamento ele ficasse paralisado ali numa areia movediça. Ele não vai nem para frente e ele não vai nem para trás, né? Na verdade, para trás vai, porque ele vai só piorando. Mas você não consegue sair desse lugar. E uma das coisas que pode estar te prendendo nessa areia movediça é justamente a sua crença de achar que não é possível, tá? É essa a minha intenção dessa aula aqui para você hoje. E nos seus filhos, né? Eles entendem que quando tem um problema, não existe reconciliação. Isso significa que todo problema não tem solução. Cala e segue, né? A vida é assim mesmo, então a gente tem que aceitar o que vem, do jeito que vem, como se a gente não tivesse a possibilidade de mudar aquilo que a gente não gosta, como se a gente não tivesse possibilidade de mudar aquilo que nos dói. É essa a informação que nós passamos para os nossos filhos de forma inconsciente. E esse último aqui, porém não menos importante, eu acredito que é aquele que acomete todas nós mulheres que passamos pela dor da traição, que é a falta de planejamento para o futuro. Vamos lá, raciocina comigo. Você não acredita que é possível superar a dor. Ainda mais em 4 semanas. Né? Você não acredita que é possível superar de jeito nenhum. Ainda mais em 4 semanas, que é a minha proposta aqui para você. E eu te mostro isso como lá dentro da imersão Superando a Dor da Traição. Só escrever a palavra quero para você se inscrever. Aí, eu não acredito que isso seja possível.
Como que eu vou conseguir construir um futuro? Porque tem mulheres que perdoaram a traição, continuam dentro desse casamento, mas não conseguem olhar para o futuro desse relacionamento. Porque ela está tão magoada, ela está tão ressentida, tão insegura, desconfia de tudo. Como que essa mulher consegue pensar, por exemplo, no aniversário de casamento dela? Ela não consegue pensar. Como que ela planeja férias em família? Ela não consegue pensar. Ela não tem sabor, ela não tem vontade. Ela até gostaria, mas aquilo que ela sente vai contra isso. E muitas mulheres, mesmo quando elas não acreditam, né, e topam fazer essas viagens, fazer esses passeios, quando chegam lá, elas entram em profundador, discussão. Eu já tive mulheres que tiveram que voltar no meio da viagem com esse marido, porque ela não conseguiu dar conta de superar a dor lá. Aí ela veio para a jornada, que é o meu método de 4 semanas, superou a dor da traição, e assim, as viagens se tornaram a cereja do bolo, mas não o responsável por essa conexão, porque ela se curou antes, tá? E aí, inclusive, não consegue nem fazer planejamento financeiro. Porque o pensamento da traição é: a gente economizou, ele foi lá e gastou com outra. Ele foi lá e comprou presente para outra. Ele foi lá e marcava viagem com outra. Então, essa parte do olhar para esse planejamento, a mulher vira e fala assim: viu, tá tudo destruído. Em 4 semanas eu não vou resolver nada disso. Mas continua sem esse foco para o futuro. E vamos concordar? Que tipo de vida tem uma mulher que não consegue olhar para o futuro, que não consegue olhar para os seus próprios desejos, que não consegue olhar para os seus planos? Como é a vida dessa mulher? É repleta de amargura, é repleta de tristeza, de vazio, de fracasso, de desesperança. É assim que a vida de uma mulher que não consegue olhar no futuro. Por exemplo, muitas mulheres falam aqui: eu não confio mais no meu marido. Se ela não confia mais, mas ela continua, como que ela olha, como que ela planeja esse futuro? Não tem, não tem, tá perdido. É como aquela música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. É um dia de cada vez, uma paulada de cada vez, uma desconfiança de cada vez, e assim por diante. Mas eu sei que, no fundo, todos nós precisamos nos sentir seguras. Todas nós precisamos ter um mínimo de certeza para construir esse futuro. Esses dias eu vi uma frase e ela me chamou muita atenção. O seu passado é um livro que já está escrito, mas as páginas do seu futuro estão todas em branco. Então, independente da traição, está escrito lá no seu caderninho da sua vida do passado, o seu futuro, as páginas do seu futuro estão em branco. E você está tendo o prazer, você está tendo a oportunidade de escrever isso agora. E é isso que eu quero te ensinar lá dentro da imersão Superando a Traição, através de um passo a passo, tá? Quando você tem essa falta de planejamento, no seu casamento, o seu marido sente que ele não faz mais parte dos seus planos para o futuro. E isso faz com que ele se afaste. Talvez já tenham muitas mulheres aqui vivendo esse movimento, que é assim, ó: eu vivo a minha vida, você vive a sua vida, e a gente mora dentro da mesma casa, e a gente diz que é casado, e a gente diz que é uma família. Não é assim? Mas você faz o que você quiser, eu faço o que eu quiser, eu saio com quem eu quiser, você sai com quem você quiser, e continua dentro, debaixo do mesmo teto, né? Por causa dos filhos, por causa da religião, sei lá, enfim. Né? Mas nesse lugar de que cada um segue a sua própria vida, mesmo morando dentro de casa. E vamos combinar que isso é muito dolorido. É muito dolorido, porque o que você queria mesmo é ter esse casamento de volta, é poder confiar nesse marido, é poder se sentir amada, respeitada por esse marido, é se sentir única na vida desse marido. E que se ele mudasse, tudo mudaria. O que a gente esquece é que muitas vezes a gente não tem o poder de mudar absolutamente ninguém. A gente não tem esse poder. Você, mulher aí que está tentando controlar a vida do seu marido, pare com isso. Pare com isso. Vem assistir a imersão Superando a Traição, que você vai entender que isso não funciona. Sabe por quê? Porque ninguém muda ninguém. Esse marido só vai mudar
se realmente for importante para ele ficar ao seu lado. Mas será que vale a pena realmente voltar a ficar ao seu lado de uma mulher que está machucada, em dor, desconfiada, insegura, dando a louca? Não dá. Então, não importa o que esse marido faça, primeiro nós precisamos nos curar. Primeiro a gente se cura, ele faz a parte dele, eu faço a minha, e então a gente olha se é possível, sim ou não, continuar nesse casamento. Mas agora de uma forma muito mais saudável. Afinal, eu acredito, eu tenho uma crença, né? É a minha, pode ser que não seja a sua, mas é a minha crença, de que Deus exige de nós que nós sejamos felizes. Estamos nós com esse marido, estejamos nós sem esse marido, estejamos nós com outro marido, a felicidade nos pertence. Tudo foi feito para que a nossa felicidade fosse vivida nessa terra, além da nossa evolução, além da nossa caridade, além de todo o nosso processo de servir. Então, mulheres, felicidade é uma palavra que deve existir na nossa vida, independente se nós estamos casadas ou não ao lado desses maridos. Eu sei que muitas aqui prefeririam viver feliz ao lado desse marido, mas ele muitas vezes não sabe como fazer isso. E eu expliquei isso para vocês na aula de ontem. Quem não assistiu, corre para assistir. Porque muitas vezes esse marido está tentando fazer a mudança dele, mas ele não sabe. E ele vai precisar de ajuda. E é por isso que Deus criou a mulher sábia, para usar de toda a sua sabedoria para se tornar a luz no seu lar. Então, mas Paula, olha só, eu conheço pessoas que passaram anos sofrendo. Como curar em apenas 4 semanas? Vamos lá. A gente precisa entender que o tempo sozinho, por si só, não cura nada. Não cura ninguém. Essa é uma outra grande crença. O tempo vai curar a minha dor. O tempo vai levar a minha dor embora. Não, não vai. O que muda é o que eu faço com esse tempo. Se eu, nesse tempo, pode ser de 4 semanas, 4 meses, 4 anos, 40 anos, eu não faço nada, esse tempo não tem o poder de curar absolutamente nada, muito pelo contrário. Ele só vai inflamar, porque eu não sei como mudar, e cada vez que eu não sei o que mudar, os problemas, as consequências vão surgindo cada vez maiores. Mas quando eu tenho 4 semanas, eu tenho foco, eu tenho passo a passo, eu tenho causa raiz, eu tenho direto ao ponto. Gente, muitas mulheres que vieram aqui falar com vocês disseram que não superaram a dor da traição em 4 semanas. Superaram em 2, superaram em 3. Pouquíssimas superam na 4ª. Porque todo o tempo de 4 semanas é focado diretamente na dor. Então, tem mulheres que às vezes buscam, né, outros profissionais de como seduzir o marido, de como atrair o marido na cama, como ser uma mulher, né, desejável, isso e aquilo. Tudo isso vai nos sintomas dessa dor, mas não é o que resolve, não é o que traz a cura de forma duradoura. Quando nós olhamos, né, dentro do método da jornada lógica dos relacionamentos, nós entendemos que, primeiro, ninguém muda ninguém. Se tem alguém que pode fazer alguma mudança, somos nós mesmas, por nós, seja para ficar ou seja para sair desse casamento. Esse é um ponto. E a outra questão que nós olhamos é exatamente o que eu falo para vocês da causa raiz, que é aquilo que traz os resultados tão duradouros. Nós olhamos lá dentro para o corpo, porque o corpo fala quando nós estamos doentes. Depois nós falamos com a mente, como a nossa mente funciona, como a mente desse marido funciona, como a gente lida com o processo de pensamentos e lembranças e memórias dessa traição, como a gente interrompe esse ciclo de dor. Depois nós trabalhamos na alma. A alma não tem sentido religioso, mas a alma tem o sentido do inconsciente, aquilo que é a causa raiz, aquilo que eu nem sei ainda que é um problema, e é um problema hoje no meu casamento, na minha relação, e que abriu um buraco gigantesco para que essa traição entrasse. E depois nós trabalhamos as nossas energias. Exatamente, é onde a gente vira o jogo desse casamento e faz com que esse marido é que tenha medo de nos perder.
É aqui que a gente usa de novos contratos, seja para ficar ou seja para sair desse casamento. É onde a gente aprende como falar com esse marido e saber fazer a leitura se ele realmente está arrependido ou não dessa traição. Então, por que 4 semanas funciona? Porque vai diretamente em cada uma dessas dores de uma forma muito pontual. Sabe quando você vai numa massagem, você está com dor nas costas, aí a profissional vai lá e pega bem naquele ponto que está doendo? Na hora dói, mas depois você sai de lá com alívio inexplicável. Exatamente assim. Superar a dor da traição em 4 semanas, com o meu método, é ir direto ao ponto, é sem rodeios. Eu tive mulheres que passaram por terapias, né, tradicionais por 10 anos. Por 10 anos, tentando superar essa dor. Em 4 semanas, em menos de 4, né? Em 3 semanas, ela conseguiu entender exatamente o que precisava ser entendido, mudou o que precisava ser mudado e continua no casamento mesmo depois de 4 anos. Então, prestem atenção. O tempo sozinho não vai curar absolutamente nada. O que muda é o que eu faço com esse tempo. Tem mulheres que conseguem fazer sua virada de chave na primeira semana. Tem outras mulheres que na segunda. Tem outras mulheres que na terceira. Todas elas fazem a sua virada de chave em algum desses pilares. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Faz sentido? Quero que vocês me contem aqui, quero que vocês façam um exercício. Eu quero que vocês perguntem a si mesmas. Presta atenção. Se eu soubesse, vamos aí, vamos colocar uma suposição, tá? Para a gente tirar os nossos sabotadores daqui. Se eu soubesse que curar a dor da traição só depende de mim, não depende do tempo, não depende do meu marido, só depende de mim, o que eu faria diferente? Ai, 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 aquelas perguntinhas cabulosas de vestibular, né? Se eu soubesse que para curar a dor da traição, eu não dependo do tempo, eu não dependo só da mudança do meu marido, o que eu faria diferente? Porque o objeto de mudança sou eu. Tem uma fala que nós usamos dentro da jornada lógica dos relacionamentos, que é o seguinte: quando eu mudo, tudo à minha volta muda também. Inclusive o meu marido, inclusive os meus filhos, inclusive o meu trabalho, inclusive as pessoas à minha volta, inclusive a forma como eu vejo o mundo, inclusive a forma como eu me vejo no espelho, inclusive a forma como eu vejo a terceira pessoa, amante do meu marido. Tudo isso muda, mas eu não posso exigir essa mudança de ninguém. Eu preciso ser o objeto de mudança primeiro. Então, vai ficar aí a minha perguntinha para você. Se você soubesse que a cura só depende de você, não depende do tempo, não depende do seu marido, não depende da terceira pessoa, o que é que você faria diferente? Me conte aqui que eu quero saber. Ou pode deixar abaixo dessa aula gravada para quem for assistir depois. Fez sentido? Tô vendo aqui muita gente falando que fez sentido. Tirou uma venda dos seus olhos? Tá te trazendo esclarecimento? Tá tirando suas dúvidas? Tá fazendo você olhar por um outro viés que antes você não via? Tá te trazendo esperança? Tá te trazendo motivação? Para te mostrar que existe um caminho de solução para superar a dor da traição em 4 semanas, mesmo que antes eu achava que isso era impossível? Porque eu vou chamar a Marilda aqui. Está pronta aí, Marilda? Me fala aí que eu vou chamar você aqui para contar um pouquinho da tua história. Porque a Marilda, gente, a Marilda tem uma história, né? Bota história nisso, né, Marilda? Bota história nisso para contar para vocês de como era tudo antes dessa traição, como foi o processo de superação e como foi que ela ficou depois que ela superou essa dor. Então, ó, vem para cá, Marilda, vem falar com ela, se arruma aí. Olha lá, ó. A Jana falou assim, eu teria procurado o seu método mais cedo. Eu já teria feito, a Poliana falou aqui. Eu quero viver para mim, quero desfocar dessa história, quero tirar da mente e aprender a me posicionar sem brigar. Este é o meu propósito daqui para frente. E é isso mesmo, Dani, estamos alinhados. O método, ele busca exatamente isso. Primeiro é por mim. Primeiro eu me curo. Primeiro eu me fortaleço.
Depois eu entendo por que essa traição entrou. Depois eu tenho ferramentas para poder falar com esse marido, para depois fazer novos acordos e ver como essa relação vai ficar. Porque ela tem que ficar. Ou ela fica melhor do que antes, ou cada um segue o seu caminho, tá? Estamos alinhadas aí, Dani. Quem ainda não se inscreveu para a imersão Superando a Traição, corre para se inscrever, porque vai acontecer do dia 25 ao dia 30 de março. E lá eu vou te mostrar exatamente sobre esse passo a passo, tá? Não. Dona Marilda, tudo bem, minha querida? Você está me ouvindo? Marilda? Oi, Paula, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, minha querida? Você está me ouvindo? Tô sim. Tá dando umas Tá me ouvindo? travadinhas, mas Tá agora me ouvindo? melhorou. Tá bom, tá ótimo. Marilda, seja muito bem-vinda, minha querida. Eu quero que você conte um pouquinho, né? Até pegando o gancho da nossa aula de hoje, de achar que é impossível superar a dor da traição, que é impossível superar as lembranças, confiar de novo, que é impossível, né? Trazendo esse gancho, eu queria que você contasse um pouquinho quanto tempo você está casada, contasse um pouquinho do seu momento antes de conhecer a jornada, o que é que você vivia, né? Como tinha, o que você pensava, o que você sentia, para que essas mulheres entendam que quando a gente passa por essa dor, né, seja assim ou seja assado, todas estamos aí no mesmo barco, né, Marilda? Queria que você contasse um pouquinho para elas. Então, boa tarde, meninas, né? É, eu tô com 32 anos de casada. Esse ano eu faço 33 anos de casada. Eu descobri a traição com 29 anos de casada, tá? Meus filhos já estavam grandes, a gente já estava com uma vida estabilizada, já tinha trabalhado a vida inteira, economizado a vida inteira para estar na onde a gente Né? está hoje. Você falou hoje, né? Né? E, e de repente, no momento que eu havia perdido meu pai, tinha 6 meses. Nesse momento que eu estava assim, vivendo um momento difícil, foi na pandemia, meu pai morreu de Covid, né? Quando vê, pego, sem mais nem menos, umas conversas no Facebook do meu marido com uma terceira pessoa. Uhum. E fiquei louca, né? Fiquei arrasada, fiquei. Todo mundo fala e ninguém acredita. É uma dor tão profunda que supera a dor do luto, né? Porque a morte, não sei, a gente sabe que todo mundo vai morrer um dia, então a gente, por mais difícil que seja, a gente já vai se preparando ao longo da vida, né? E quando você deposita toda a sua confiança, seu amor, a sua vida na mão de uma pessoa e de repente você vê que não foi correspondido, teu mundo desmorona. E você passa a questionar tudo, tudo, tudo. No meu caso, foi uma vida, né? Eu casei com 22 anos. Com 29 eu descobri, com 29 de casado eu descobri a traição. Então, eu falava assim, o que eu vivi? Eu vivi uma mentira todo o tempo? Será que isso aconteceu quanto tempo? E aí, né, como eu já contei para Paula, eu fiquei doida atrás de hacker, atrás de. Eu só não gastei mais porque eu não tinha. O que eu tinha, eu gastei e não teve nenhum resultado. Nada, tá? Eu falo muito isso, sempre friso. Não é pelo gasto financeiro que é difícil você gastar seu dinheiro, não é isso. Porque dinheiro a gente trabalha e recupera. É o desgaste emocional, a expectativa que você cria que vai pegar as coisas e não consegue. É mais um ponto que desgasta muito a mente da gente. E eu, Paula, eu sempre fui uma Sim. pessoa assim, equilibrada, uma pessoa que decide as coisas, uma pessoa forte. Por exemplo, da minha família, nós somos 9 irmãos. E eu que cuidei da parte financeira dos meus pais até eles morrerem, eu que cuidava de tudo, decidia tudo. Até hoje, as pequenas coisas que tem que decidir, quem resolve sou eu. E de repente eu fiquei me sentindo um nada. Eu falava assim, e
faço academia todo dia. Então, assim, são coisas que não passavam. Eu não tinha tempo. Eu tinha que cuidar das pessoas. Eu não tinha como... Falava para mim, por que você não faz academia? Eu falo, onde que eu vou fazer? Que horas? Como assim? Eu não tenho tempo, né? Não dá. E o casamento, ele muda. É igual eu falo. Eu brigo todo dia, porque a gente é muito cabeçudo. Então, a gente sempre tá assim. Só que você sabe que até a discussão faz parte, às vezes, do relacionamento. Mas não é a discussão que denigre a pessoa, uma coisa assim. É aquela discussão que você vai voltar e conversar sobre aqueles pontos de uma maneira que você não conseguia. Paula. Oi, gente. Eu caí. Eu achei que era eu. Não, foi eu. Eu parei aqui, falei, será que eu caí? Travou? Caí, peraí. Peraí, Max, você tá com duas câmeras aqui. Fecha um. Você consegue fechar? Aí, agora foi. Agora foi. Deixa eu ver aqui, acho que só no Instagram que não foi. Peraí que a gente já continua. Deixa eu só criar aqui para avisar o pessoal do... Ah, foi. No Instagram foi também. Pronto. Quem tá aí no Instagram, me dá um ok para saber que tá tudo ok. Deu uma queda de internet, caiu tudo, derrubou tudo. Ficou tudo preto. Mas agora voltou, né? Voltou, a Jana me falou aqui. Voltou aqui também no Instagram. Então, vamos continuar aqui. Má, você estava falando, né, de como as coisas mudam dentro do casamento, né? De que agora você tem mais tempo para se dedicar. E eu me lembro, não vou me esquecer nunca, que a Marilda é a mulher da mini saia. Lembra que você falava isso? Você tinha, imagina, eu, na minha idade, usar mini saia. Quando essa mulher me mandou uma foto com uns pernão bonito, não foi, foi a mulher da mini saia, do ensaio fotográfico sensual, né? Também. E deixou esse marido do tipo, ó, porque você falou sobre uma coisa que é a questão do durar, né? Muitas vezes o marido acha que quando a mulher passa pela terapia, aí vai ser fogo de palha. Daqui a pouco vai voltar todo aquele inferno de novo na minha vida, né? Isso. E você já está passando por essa colheita duradoura há quanto tempo, Má, depois que você passou pela jornada? 4 anos, né, Paula? 4 anos. Só que, gente, não é mágica, não é. É conhecimento, prática e repetição. Essa frase é da Paula, viu? Para quem não conhece. A gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de se cuidar, sabe? A gente vai caindo sempre nas mesmas armadilhas que a gente foi criado. Então, a gente tem que estar sempre atento e, na hora que perceber, mudar. Não é mágica, não. A gente tem que abrir a cabeça, pegar um caderno, fazer os exercícios, estudar, repetir aula, repetir live. Quem me conhece, quem me vê aqui, pode ver que, assim, eu só perco as lives da Paula se eu não tiver condições mesmo. Se eu estiver no carro, eu estou assistindo. Se eu estiver fazendo comida, eu estou assistindo. Se eu estiver lavando roupa, eu estou assistindo. Então, assim, é porque cada palavra tem um significado diferente no momento que você está vivendo. Sim. E uma coisa interessante, Paula, porque, como eu disse, né, eu fiquei, na época, muito abalada, como todo mundo fica, que uma vez meu marido foi no velório, ele teve que fazer um vídeo que estava dentro do velório e me mandar, porque ele começou a demorar e eu pensei que ele já estava aprontando comigo. Eu fiz, ele... Falei, onde você tá? Filma e manda agora. Ele me manda lá o pessoal no velório. Depois, olha, coisa absurda, né? E agora, a mente da a gente fica louca. Eu falo que toda mulher traída fica louca. Não fica normal. Fica com... Desculpe a franqueza, gente, mas eu falo meio assim mesmo. Mas a gente fica desequilibrada a ponto de cometer loucuras. De cometer coisas assim... que em sã consciência a gente nunca faria, né? Com certeza. Eu vou ser vovó agora, sabe, Paulo? Uau, parabéns! Parabéns! A minha primeira netinha vai nascer dia 31 de março. Olha! E a minha filha mora numa cidade a 2 horas e meia daqui, sabe? Uhum.
E eu já combinei com ela, dia 30 de março eu tô indo pra casa dela, e vou ficar um mês com ela lá, sabe? Assim, se ela me aguentar e se eu aguentar, né? Vamos ver, né? Se tudo der certo, né? É. Mas assim, tô indo de cabeça tranquila. Noutra época eu ia falar o quê? Eu não posso, não vou. Você vem pra cá, fica aqui. E, sabe, eu ia tentar manipular pra ela vir ter o neném aqui, as coisas. E não é, porque você percebe que o que tem que acontecer, você não vai impedir. Uma pessoa que tem uma decisão na vida, você não consegue impedir. Você consegue impedir as suas escolhas. Você consegue, né, ter domínio sobre você. Sim. E aí, cada um tem as escolhas e as consequências, né? E isso, para mim, hoje, é muito tranquilo. Antigamente, nossa, eu ficaria louca com uma situação dessa. E hoje em dia, é muito tranquilo, sabe? E é tanto que a Marilda esbanja todo esse conhecimento e sabedoria, porque ela quase enlouqueceu a terceira pessoa. Que a gente fica. Porque outro dia, a live de ontem, antes de ontem, Maia, eu falei sobre vergonha. Né? A vergonha que muitas mulheres sentem, né? De falar sobre a traição, de olhar para a terceira pessoa, né? E a Marilda é aquela mulher que superou, não só superou a dor da traição, como ela quase enlouqueceu a terceira pessoa, porque a terceira pessoa entrou em Pinel. Como que uma mulher que foi traída, como uma mulher, né, que deveria estar destruída, se tornou esse mulherão? Vou deixar você contar, Má. Então, é engraçado isso, né? Porque o pessoal não sabe, assim, eu emagreci 30 quilos depois da traição. É igual eu falo, foi um momento de decisão, né? Foi uma coisa que eu tava já doente. A minha filha é endócrino, essa que vai ganhar o neném, então ela me ajudou demais nessa transição, nesse momento, né? E eu comecei a ir para academia, virei a louca da academia, que vai todo dia, posta vídeo. Quem entrar na minha página lá vai ver vídeo, cada hora uma coisa, né? E a moça, ela, um belo dia, ela liga pro meu marido, sabe? Não, ela ligou para mim. Esse que ela ligou pro meu marido foi uma outra vez, que inventaram na cidade que eu tinha batido nela. Eu nunca encostei a mão nela, nunca. E 2 vezes, a minha cidade é muito pequena, saiu o comentário que eu havia agredido. Nunca teve. Eu nunca, assim, confrontei mesmo. Nunca. Até porque, na família do meu marido, isso era muito comum da minha sogra fazer. E eu não queria repetir histórias, sabe? Eu não queria repetir. Falei, não. Né? Falei, não vou repetir história. A minha história é outra, ou vai ser diferente, ou então eu largo. Porque se for para repetir histórias, não vou querer, não. Sim. E aí, ela me ligou um dia, me mandou mensagem no WhatsApp. Posso falar com você? Eu gelei inteira, né? Comecei a tremer já. Falei, meu Deus, o que essa mulher quer falar comigo, meu Deus? Aí eu falei, não, eu tô ocupada. Na hora que eu desocupar, eu te chamo. Aí tomei uma água, respirei. Deixei passar uns 30 minutos. Mandei mensagem, falei, pode me ligar. Aí ela me ligou, me falando, né, que tinha tido alta do hospital naquele dia, que ela havia tentado contra a sua vida, né, tinha tentado tirar a sua vida, que a vida dela tinha acabado, que ela não entendia aonde que eu arrumava força, como que eu conseguia seguir em frente da maneira que eu segui. E me pediu perdão mesmo, falou, quero te pedir perdão por tudo que eu te fiz e tal. Eu conversei muito com ela. Nossa senhora, o povo aqui em casa queria me matar. Eu falei assim, mãe, só pode você virar psicóloga dela agora. Porque essa história é muito, né? É inacreditável. Se não tivesse acontecido, parecia uma conversa de pescador. Marilda, né? Falando para a mulher ali que tinha acabado. Eu falei para ela. Falei, nada vale você atentar contra a sua vida. Nada. Ninguém, nada vale. Falei, eu pode ficar despreocupada. Quem perdoa é Deus, mas por mim, isso aqui colocamos uma pedra em cima. Eu nem me lembro que você existe. Eu estou seguindo a minha vida. E deixa isso para lá. E
acho que você devia procurar uma ajuda, né? Não ficar tentando contra a sua vida. Porque falei, nada justifica isso, né? Sim, com E assim, certeza. isso tudo que eu te falo é muito tranquilo, Paula, porque assim, eu não estou aumentando, não estou inventando. É fatos que aconteceram e que depois a minha própria filha falou: mãe, essa mulher vai começar a te ligar agora para querer que você dê conselho para ela, porque como é que faz? Eu falei: filha, mas eu não sei se é por eu ser da área da educação, eu trabalho muito com jovens e eu vejo muitas situações, eu não sei. Ou se, porque assim, como que eu, no momento, sabe, eu consegui falar uma coisa para ela Mas você sem. só conseguiu porque você já estava curada. Imagina a Marilda em dor. A Marilda Nossa, passando por tudo aquilo não. antes. Essa mulher liga. Eu já tive situação de conversar com ela no telefone, de xingar e de falar para ela que se eu visse ela na rua, que eu ia bater nela, que eu ia fazer isso, fazer. Quando ela me ligou, que falaram que eu estava batendo nela, eu falei, mas eu te bati? Falei, ainda te bati? Por acaso eu te bati? Ela falou, não. Eu falei, ainda, né? Porque Então, se continuar desse jeito, é o que vai acontecer. Falei, eu tô me segurando, mas eu tô aguentando, vai acabar acontecendo. Então, assim, não, dessa vez que eu falei com ela, da última vez, espero que tenha sido a última mesmo, eu falei de uma forma muito tranquila, muito segura mesmo. Mas não é sim. porque eu tenho segurança que o meu marido nunca mais vai fazer nada. Eu tenho segurança de como eu vou agir se algum dia acontecer. Certo? Não é que eu vou falar para você assim, não, eu sou blindada agora e isso nunca mais vai bater na minha porta. Não, eu sou blindada e não, meu marido vai ficar no meu pé. Não é isso. Não é isso. Hoje eu sei a força que eu tenho dentro de mim. Exatamente. Hoje eu sei o que eu posso passar e o que eu consigo passar e como eu consigo passar, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, sabe? Total. Porque não adianta quem estiver pensando que vai entrar, né, na imersão e que vai virar um conto de fadas, de bolinha. Não é. É todo dia. É todo, a luta é todo É dia. casamento de Né? verdade, É né? Não é casamento de de. conto de fato. Exato, exato, Casamento de exato. verdade. Mas isso é É, para tudo, né, Marco? é, Diz que vários e vários autores que casamento é a nossa evolução. E não existe evolução se não tem esses desequilíbrios, né? Que tipo de desequilíbrio? Ou ele dá um pouquinho mais e eu preciso ali retribuir um pouquinho mais, ou ele deu um pouquinho de menos e a gente precisa alinhar isso. É o tempo todo, porque vida é movimento. Né? Se quer ter paz, é só quando aquele aparelhinho do hospital faz pi. exato. Isso, Parou o sobe, movimento. desce, sobe e desce. O que muda é a forma como a gente lida com isso, a forma como a gente age com isso, a forma como a gente encara isso, né? É, Então, assim, a sua história sempre vem com muita educação, assim, no sentido de que, olha só, até as coisas inimagináveis, né? Porque tem gente que não pode nem pensar na amante que já treme igual vara verde. Imagina só ter que falar com ela, ainda mais uma situação como essa, onde muitas mulheres ainda que não se curaram da dor diria para ela: vixe, você não morreu ainda? Ai, que pena, né? Ai, que pena. Então, assim, se curar é justamente isso, né, Má? É não desejar, não se sujar, não trazer para si um problema que é do outro. Então, assim, as atitudes que ela teve, com certeza veio do peso da culpa. Mas isso é dela. Isso não é seu. Se você se envolve naquilo, se você deseja mal aquilo, você traz tudo aquilo para você de novo. Então, assim, se curar da dor é tão duradouro justamente por isso, né? Porque a gente é, aprende a separar. O que é dela, o que é meu, o que é do meu marido é do meu marido, e assim a gente segue cada um do seu lugar. Muito obrigada, viu, minha exatamente. querida? Eu não comentei, mas eu curei em 3 semanas, viu, gente? Eu acho que eu não falei, né? Não, Eu acho que comecei não. a falar e eu pensei assim que eu não fosse conseguir em 4. Eu pensei que eu fosse ter que ir bem mais. E na segunda semana eu não sei se era só comigo, mas eu só tinha uma ideia fixa na minha cabeça. Se eu dormisse, eu sonhava com a pessoa, eu sonhava com a situação, eu acordava, eu trabalhava, era só aquela ideia. Na segunda semana eu já comecei, falei, uai, parece que eu não estou pensando tanto, parece que já fui mudando o foco, já não foi ficando, Uhum. né? E na terceira que eu entendi e que eu tive as respostas que eu precisava
para conseguir superar. Então, é muito, muito importante mesmo fazer semana por semana, da maneira que você passa, para conseguir, né, ter um bom resultado. E assim, muitas coisas que eu não fazia, eu não dirigia, hoje eu dirijo, mas eu tinha pânico de direção, pânico. E eu moro na roça, né, no sítio. Então, meu marido tinha que me levar, tinha que me buscar, tinha que ficar me baldeando para lá e para cá. Depois disso, eu falei, não, peguei o carro, já bati 3 vezes. Batidinha assim. Nada, ralei. Dá uma ralada do lado, Tá uma tudo ralada do certo. outro. Mas era. Eu falei, uai, eu vou ter que aprender. E vou, sabe? Faço e vou embora. E Por vamos. isso que Parece que somos os ninguém segura a grandes. gente mais. Parece Não. a sensação que eu tenho, entendeu? A Que gente se ninguém. torna imparável. Essa é a grande Isso, verdade. Essa é a isso. palavra. Ô, Mal, o que você diria para essas mulheres que estão aqui te ouvindo agora? Eu sei que é difícil confiar, gente. Eu já tive daí do outro lado. Mas façam a maratona agora. Façam a maratona direitinho. E depois, né, eu acho que vocês vão ter a mesma certeza que eu tive, né, de fazer a imersão. Porque a maratona é muito boa, muda muito, muito, muito. E ajuda você a começar a abrir sua cabeça. Mas é na imersão que você vai conseguir aprofundar mesmo, né, em todas as questões. Então, eu acho assim, não tem como a gente ficar no raso. Ou você mergulha fundo ou não mergulha, porque não consegue resolver as coisas no raso. Tem coisas que é só, né, aprofundando que você vai conseguir. Então, é muito importante, né? Muito obrigada, Vilma. Obrigada por estar aqui. Obrigada por estar abrilhantando a nossa tarde, né? Porque é tão difícil, né? Mas para algumas ainda é impossível falar de uma dor ainda com humor, com um sorriso no rosto, com uma alegria, com uma vontade de viver, que parece que duas coisas não combinam, né? Mas é porque você passou pela dor. Hoje é a nova Marilda que está aqui falando para vocês o que ela viveu, que um dia foi cinza, mas hoje é colorido. E que a única coisa que separa a Marilda, eu e todas essas mulheres que já passaram por aqui se chama conhecimento, né? Se chama jornada lógica dos relacionamentos. Obrigada, viu, Mar? Eu que agradeço. Deus continue aí te abençoando. Agora Amém. Com esse netinho, netinha, não sei o que vai ser. Menina. Menina, como vai se chamar? Ah, tá decidindo se vai ser Cecília ou Catarina. Um dos dois. Lindo, que lindo. Vamos ver. Parabéns, vovó. Vai ser Obrigada. A vovó mais linda, mais sábia. Obrigada, beijo, Paula. Prazer. Beijão. Com Deus. Com Deus também. Tchau. Beijo, tchau. É isso, mulheres. É importante a gente estar aqui para mostrar para vocês que todas nós que, de alguma forma, passamos pela dor da traição, ficamos destruídas. Mas que essa destruição não precisa ser o nosso rótulo, não precisa ser a nossa definição, não precisa ser o nosso futuro, né? Porque existe um caminho, existe um passo a passo para superar essa dor, e eu vou te mostrar como tudo funciona lá dentro da imersão Superando a Traição, 100% online, 100% gratuito. Então, eu espero profundamente você que está aqui, que busca se curar dessa dor, dessas lembranças, dessa desconfiança, dessa insegurança, né? Dessa terceira pessoa que não sai aí da sua mente de noite, venha para cá, venha dar o seu primeiro passo. Eu sei que essas aulas já têm ajudado, né, a tirar esse foco, a diminuir, a trazer alívio, mas é lá dentro da imersão que realmente vocês vão fazer a sua grande virada de chave. Então, espero todas vocês e hoje, às 17h30, vai ter aula também. Meu marido me traiu. Quem trai uma vez, trai sempre. E agora? Como é que a gente lida com isso? Vem para a aula das 17h37 que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais tarde. Um beijo.